Sejam bem-vindos aqui. Eu sou o Tiago, Sociologia, e agora, para a gente fechar o caderno 3, capítulo 12, tá? Olha só, vamos falar sobre sociedades de classe, vamos falar sobre esses conceitos chaves, tá? Os estamentos, sociedade de classe e status na sociologia, ok? Então, por gentileza, todo mundo aí com o livro de sociologia, a gente fecha o nosso conteúdo do terceiro bimestre e é muito importante aí que vocês vão acompanhando e tirem possíveis dúvidas. A Lívia está entrando aqui na aula também. Beleza? Então, turma, ó, vamos lá. Lá na página 106 do nosso livro de sociologia, vai ter uma discussão sobre a sociedade de classes. Tem mais gente aqui. Então, sociedades de classe, tá? Estas sociedades de classe, elas, a princípio, vão ser retratadas aqui, quando a gente fala na sociologia em sociedades de classe ou classes sociais, poxa vida, o Karl Marx é um dos primeiros, né, que aparece na sua análise entre proletariados e burguesia. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos, tá? A gente está no capítulo 12 do livro de sociologia. E aí, essa sociedade de classe, o Marx analisou, mas antes do tempo histórico do Marx, também tinham outras sociedades de classe. Vou só dar alguns exemplos aqui que o nosso livro traz. Por quê? Porque o Marx analisou a história da humanidade ancorada nessa luta entre as classes, mas ele, veja só, né, ele está mais para a modernidade. Né? Então, no mundo antigo, né, por exemplo, no mundo escravista, a gente também tinha classes sociais, que eram justamente os donos dos escravos e os escravos. Não é verdade? Lá no feudalismo, por exemplo, você tinha os senhores feudais e os servos. Né? Existiam classes sociais. E agora sim, né, no mundo capitalista, onde foi esse que o Marx analisou, nós temos os burgueses e os proletários. Tínhamos, né, porque hoje, na contemporaneidade, não existe só o dono da indústria e o trabalhador da indústria. Né? Existem outros segmentos sociais, mas todos em constante luta. Isso é que o Marx deixa claro. Tá? Beleza? E aí, para a gente analisar essas sociedades de classe, o nosso livro traz uma análise bacana, pessoal, que é com relação, olha só, às chamadas castas. E aí, rapaz, tudo certo? Falou alguma coisa aí? Foi o Levi? Abriu o microfone aí, falou alguma coisa ou foi sem querer? Vamos continuar aqui, tá? Como eu vinha colocando, uma discussão bacana aqui, pessoal, foi a discussão das castas que vem apresentada aqui na temática do nosso livro. E sobre isso, né, que são castas. Vou explicar com mais detalhes para vocês. Primeiro, pensa na questão hereditária. E ele traz aqui a, as castas e dá muito exemplo da sociedade religiosa do hinduísmo, né? Lá na Índia. Você, uma vez nasceu, ou sua representação social, seu status está representado em uma casta inferior, você está condenado. Você não pode mais estar relacionado aí com a casta superior. Teve até novelas, né? Aquela novela que passou, né, Caminho das Índias, que retratava muito bem isso, né? Uma paixão entre dois, duas pessoas, né? Pertenciam a castas distintas e, enfim, romantizava aquela situação tal. Mas, de fato, são grupos, né? Que possuem essas hierarquias superiores e inferiores. Aí o livro começa a trazer o exemplo do Egito, né? Existiam aquelas castas que eram referências aí dos mais nobres.
né? Como conhecido aqui como superiores. E aproximadamente lá na página 106, fala justamente do Egito, né? Então, esses superiores tinham privilégios, né? Que eram os sacerdotes, os reis, os soldados, além do faraó. Isso é a realidade lá do Egito. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, tinha-se os guerreiros, as famílias, os artesãos, esses já pertenciam, né, a outro grupo de castas distintas daquelas mais nobres. Então, vejam que as castas elas participam da nossa sociedade desde a antiguidade, por exemplo. Né? Só que o detalhe é que, por exemplo, lá no mundo antigo, né, lembra daquela discussão da mobilidade social que eu falei agora há pouco, na aula passada? Então, lá no mundo antigo, na Grécia e Roma, por exemplo, não havia essa mobilidade social. Por exemplo, uma vez você é escravo, então você sempre seria escravo, né? Não teria ex-escravo, né? Por exemplo. Uma vez cego, sempre cego, né? Na sociedade de castas indiana, que eu toquei agora há pouco, né? Também não existia essa mobilidade. Uma vez você nasce numa classe inferior, você vai pertencer sempre a esta casta. Tá? E de onde vem, pelo amor de Deus, né? De onde vem essa noção? Né? Claro, sob o ponto de vista indiano, da religião, né? Mas ela surge, né, através da discussão mitológica propagada por essa, né, inclusive por essa religião. Então, olha só que história curiosa. Olha só que coisa curiosa. Existia na mitologia, né, existia na mitologia a seguinte discussão: que tinha um Deus, certo? Que o Deus, né, lá na Índia, estou falando sob o ponto de vista da mitologia religiosa, né, da Índia, do hinduísmo. Nessas castas, existia na Índia um Deus, e esse Deus era, na discussão mitológica, se chamava o Brahma. Tá? O Brahma, claro, alguns conhecem muito bem, né? Mas não estou falando esse Brahma da cerveja, tá certo? Não é esse tipo de Deus. Alguns têm esse também como um importante Deus, né? O Deus da cerveja, o Brahma. Mas não é essa Brahma que eu estou falando, certo? Aliás, quando a gente voltar a retomar, vamos preparar um churrasco desse aí, né? Sem Brahma. Eu sei que só tem gente de menor aqui, não pode beber ainda. Mas a picanha eu garanto, né? Desde que vocês organizem um churras e, levem um refrigerante aí, tá certo? Já que ninguém bebe aqui, não é isso? Mas retomando aqui, tá certo? Teve esse deus Brahma, e olha só que coisa curiosa, esse deus Brahma vai saindo as castas desse deus a partir de membros do seu corpo. Né? Que coisa curiosa, como é, professor? Vocês devem estar pensando, esse professor está ficando doido, né? Mas não, é o que diz isso na mitologia, né, do hinduísmo. Então, lá na Índia, qual era a parte que nasceu a classe nobre, assim, a classe superior? Era a cabeça. Então, da cabeça do deus Brahma, né, vieram quem? Os Brahmanes, que eram os sacerdotes. Eu anotei tudo aqui, tá? Para explicar para vocês. Os sacerdotes, ó, os mestres, os que compunham aí aquela classe chamada, né, castas superiores. Obviamente, existiam outras partes do corpo do deus Brahma. E dos braços vieram quem? Os guerreiros, a aristocracia militar, que eram os kshatriyas, tá certo? Então, os kshatriyas vieram a um dos braços desse deus aí, do deus Brahma. Lembrando, estou falando da cerveja, estou falando aqui do deus da mitologia, certo? E olha só, teve uns que vieram de outras partes do corpo, né? E essa parte, assim, ela era meio diferenciada, que era das coxas. Então, ele nasceu meio torto, foi feito das coxas, né? Que eram os Vaixia, né? Que eram quem? Os comerciantes, os agricultores e os pastores.
vai chiar. Tem tudo aqui no livro, tá certo? Eram os estamentos, né? E, finalmente, lá dos pés do deus Brahma, nasceu quem? Nasceu os menos, né, influentes no sistema de castas, que eram os servos, que vieram dos pés lá do deus Brahma. Então, olha só na mitologia como é que se explicava o sistema de castas. Só, gente, que teve um povo ainda que vieram, né, na mitologia, que vieram, mas não foi de nenhuma parte do corpo do deus Brahma. Foi da parte pior que tem, que é da sola, da poeira da sola dos pés do deus Brahma. Né? E esses quem eram conhecidos no sistema de castas? Eram os impuros, os intocáveis, os criminosos, né? Os levianos, os bandidos, os mentirosos, enfim, os ladrões, podemos colocar assim, né? Como os impuros. Então, essa era a divisão do sistema de castas, certo? Eu falei para vocês que na Idade Antiga, nessa consequência que a gente tinha, não havia mobilidade social, só que lá na Idade Média já começa a apresentar essa Idade Média já começa a apresentar a chamada mobilidade social, certo? Ela era dividida basicamente em estamentos, onde você tinha o clero, a nobreza e os servos, né? Mas já existia mobilidade social. Por exemplo, um servo ele poderia se tornar um suzerano, né? E o suzerano poderia se tornar um senhor de terras. Então, existia essa mobilidade social, já existia, tá? Na modernidade, a gente também teve algumas, e também no fim da Idade Média, a gente também teve algumas castas importantes. Na França, era uma divisão por estamentos. A gente tinha o pessoal do primeiro estado, do segundo estado e os fudidos mesmo assim, que eram dos. Aliás, desculpa o nome aí, né? Tem que adequar a linguagem aqui. A gente tinha a classe subalterna, que era o terceiro, os membros dos terceiros estados. Tá? E era uma discussão estamental. Eu dei um exemplo aqui de França, né? E o principal que o nosso livro aponta é a sociedade indiana, né? Através lá do deus Brahma. Tranquilo? Pessoal, estão conseguindo acompanhar aí? Dúvidas, perguntas, questões, críticas, elogios? Fala aí, tá? Bem, na sequência, a partir da página 108, deixa eu ver aqui, tá? Quem está escrevendo aqui, eu esqueci. Certo. E Ru está dizendo que coca tá bom, né? A coquinha do churrasco que a gente marcou. Quem sabe essa proposta pode ser aprofundada, né? E elaborada. Eu acho que seria bacana, mas claro, no momento adequado, né? A gente faz aquela aglomeração, tá bom? Depois não vão sair por aí dizendo que o professor Tiago está incentivando a aglomeração no tempo de pandemia, né? Vai dar uma confusão grande para mim aí. Ó, retomando aqui, tá certo? Lá na página 108, aí surge aí a discussão dos status, né? E esse status que se fala aqui não é muito esse status que alguém, por exemplo, você já ouviu falar quando diz assim, ó, fulano só vive de status, né? Fulano quer casar com um fazendeiro rico, que ela gosta do status. O outro ganha um salário mínimo, mas paga todinho no financiamento de um carro novo. Só vive de status. A gente vai falar um pouco sobre esse tipo de status aí. Mas o status principal aqui é o status que vai tratar o Max Weber, tá bom? Então, nessa sociedade, nessas classes sociais e status, classes sociais, o Karl Marx e status, o Max Weber. Classes sociais, basicamente aquela burgueses e proletariados. Então, o Marx coloca essa discussão aí. Tá? Então, as sociedades industriais eram divididas entre aquelas que vendem a sua força de trabalho, que são os trabalhadores, só tem isso a oferecer, né? E os detentores dos meios de produção, que são
industriais, os donos das terras e por aí vai, né? Formando aí a burguesia, tá? O Max Weber ele vai concordar em partes com isso aí, mas ele também coloca a discussão dos status, muito parecido com isso que eu coloquei agora há pouco, certo? A simbologia dos status, logo abaixo dessa figura que nós temos na página 108 do livro, vocês podem ver que tem meio que um conceito, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó, eu marquei. Logo abaixo da figura, ó, tem a perspectiva do status, que seria conceitualmente, né? Então, basicamente, tem gente na aula de novo aqui, deixa eu incorporar. Seria, né, o Estado social estaria, portanto, ó, diretamente ligado às diretrizes que orientam uma sociedade, além das atitudes e dos atributos da pessoa. Essa era a concepção do Max Weber. Então, ele acreditava que as classes sociais eram importantes nos estamentos, mas também teria uma discussão mais relacionada à perspectiva do poder, aquilo que vai orientar o que é de melhor, o que é de pior na formação da sociedade, né? Por isso que o livro, na sequência, traz aí outras visões sobre essas estratos, essas estratificações, tá? E essa daqui é mais da contemporaneidade. Então, é uma discussão que vocês devem ficar atentos. Por exemplo, para a gente aprofundar sobre isso, tem uma pergunta sobre essas outras visões sobre a estratificação, que vai estar muito relacionada à desigualdade social que a gente viu na aula passada, quando a gente coloca mais ou menos a seguinte pergunta, né? Na nossa sociedade, quem possui mais prestígio? Um professor ou um empresário? Um empresário, né? Quem possui mais prestígio, na minha visão, um empresário. Os meninos, né? Vai apresentar para uma gatinha, eu sou professor, não, eu sou empresário. Ó, já vai dar outra cancha, né? Outro status aí. Apesar, não, se vocês se tornarem um professor como eu, aí não, aí é melhor dizer que é professor, né? Porque o salário, poxa vida, altíssimo, né? Bebendo isso por 12 anos aí e tal. Então, depende de qual profissão, de que tipo de professor, né? A gente vai estar falando. Professor da minha qualidade, pô, ganha pelo menos 20 mil reais por mês aí, né? Já dá para fazer uma graça. Claro que eu estou só brincando, né, gente? Mas é nesse tom de brincadeira que a gente tem essa discussão do status que o Weber coloca, né? Quem tem mais prestígio? Aquele que forma as outras profissões, por exemplo, aqui, quem gostaria de ser um professor ou uma professora, né? Sabe, desse tipo de pergunta que se deve refletir na concepção de status. Lembra agora há pouco, quando eu coloquei o exemplo, eu conheço algumas pessoas que se endividam porque tem que ter um carro do ano, um carro bom, zero, né? E vive para pagar esse carro, né? Mas porque quer manter um status. Tem gente, por exemplo, que não mora num bairro mais periférico, que mora num bairro, né, de mais alto padrão, para não descer o seu status. Então, a nossa sociedade no capitalismo, ela tem essa variação da discussão, da formação dessa sociedade, né, através da leitura sociológica do Max Weber. Tá? Qual o maior status, por exemplo, uma vendedora de flores, né, ou um diretor financeiro de uma grande empresa? Qual que vocês acham, né? Os meninos podem até estar pensando, não, sou uma vendedora de flores, como essa da novela que tinha, né? Eu sou um noveleiro da gota, já falei em novela 2 vezes hoje. A Rui Barbosa, né? Ruivinha, top, então é um status até bacana, né? Os meninos devem estar pensando aí, mas em contrapartida, você tem
o diretor financeiro, um status, né? Às vezes, pessoal, tem um vendedor normal da loja do comércio e você tem o gerente dessa loja, o coordenador. Tá? Às vezes, ó, o salário aumenta só uns R$ 300 a mais. Então, você não mudou de classe social, você continua sendo a mesma classe social, mas você já tem outro status, né? Então, isso modifica as relações da sociedade. Inclusive, endividam pessoas, porque agora querem manter outro, outro padrão, né? De vida por causa dessa incorporação de um novo status. Entende? Finalmente, né, o livro ele vai trazer aqui uma noção sobre essas duas relações entre classes sociais e status, que vai se direcionar e se aprofundar especificamente a, por exemplo, o que se chama aqui, né, nessa diferenciação dos estratos, a chamada estratificação econômica, a estratificação política e a estratificação profissional, que era o que eu vinha comentando lá na aula passada, tá? Então, como seria, por exemplo, a discussão da estratificação econômica? Vai ver lá na página 108, né? É o que explica a origem da riqueza ou da pobreza determinada a partir da desigualdade econômica entre os indivíduos. Tá? Então, imagine o seguinte exemplo: você chega numa entrevista de emprego no Cine e a vaga que você tem lá para ocupar um cargo de gestor financeiro e de auxiliar de serviços gerais. E essas pessoas, elas estão todas numa sala. Então, se eu estou sobre a concorrência da vaga de serviços gerais, eu já vou me aproximar daquelas pessoas que visualmente eu já vejo que pertencem ao meu extrato social, portanto, ao meu status. Né? Dificilmente eu vou me reunir com um grupo dos diretores financeiros. Foi o exemplo que eu dei, né? Normalmente eles vão chegar para essa entrevista, vão se reunir lá na sala, vão falar com a secretária, então vão estar com a pastinha, vão estar de terno, então, e quem vai concorrer a outra vaga, não, vai chegar lá de chinelo, né? Vai chegar... eu estou, assim, exagerando nos exemplos para que fique claro e vocês consigam entender essa noção da estratificação econômica. Pessoal, estou conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Sim ou não? Dá um salve aí. Salve. Só colocar aí um oi. Estou entendendo, sim. Ô, Ruth, beleza. Eu pensei que eu estava sozinho aqui, ó. Mas não, Ruth está aí comigo e o pai está aqui, viu? O pai está on. Ó, vamos lá então. Estratificação econômica, a gente tem agora a estratificação política, né? Exemplos da perspectiva política, tá? Como assim? Olha só, essa forma de desigualdade em uma sociedade ocorre em vistas da distribuição desigual do poder e da autoridade dos indivíduos em uma sociedade. Isso significa dizer que, se você tem o poder, você também, né, já dizia o filósofo Foucault, né, quem tem poder tem tudo, né? Você pode, você exerce a perspectiva do poder. Então, quem pode, sabe, né? Já ouviram falar? A gente fala até brincando assim, né? Quem pode, sabe. Ou quem sabe, pode. Alguma coisa nesse trocadilho aí, tá? Então, essa é a política. Às vezes, por exemplo, vou dar um comparativo. Eu trabalho também em outras instituições. Então, eu tenho colegas, professores que são doutores, tá? E esses professores, eles são efetivos, com doutorado, alguns, eu tenho um exemplo de colegas meus na Universidade Estadual da Paraíba, no campus de Guarabira, que ganham muito bem, né? Passa de 10 mil salário, né? do doutor efetivo, já com plano de carreira, né? Dedicação exclusiva e tudo mais. E aí, nesse caso, se você pegar um vereador, por ele ter
o salário é menor, certo? Do que esse professor doutor, mas ele é chamado também de doutor e ele também tem um prestígio e um status político maior do que esse professor, mesmo ganhando, né, um salário superior. Entende? Eu estou dando exemplo com uma doutora aqui que eu conheço, colega minha lá da UEPB. Então, nesse sentido, né, o que é que nós temos aí enquanto relação? A perspectiva política da estratificação relacionada à discussão do Weber sobre o status, né? Porque doutor, de fato, é quem tem doutorado, pessoal. Né? E o político, a gente vai falar com o político, cadê o político do nosso grupo aqui? Como é o nome daquele danado, rapaz? Eu esqueço o nome dele. Escreve o nome aí para a gente tirar uma onda com o nosso político aqui. Eu mesmo chamo ele de doutor. Bora, doutor. Bora, meu doutor. Como se chama ele? Eu acho que ele não está na aula de hoje, não. Nosso candidato, rapaz, vereador, fala o nome dele aí. Alguém escreve, pelo amor de Deus. Então, chamo ele de doutor. Mas doutor é quem tem, né, assim, na prática, Ícaro. Doutor é quem tem doutorado. E Ícaro fazendo a campanha dele aqui. Viu, doutor Ícaro? Ó, temos que depois. Ícaro pode financiar, inclusive, nossos churras, né? Quando tudo isso passar. Só que sem Brahma, tá? E aí, gente, tem essa perspectiva, né? No cenário político. Os políticos eles chamam, ó, sou doutor. Então, vejam que eles exercem até poder. Isso é até para intimidar outras classes sociais mais baixas, né? Então, o doutor, o político chega e diz, ó, doutor, alguns inclusive têm sim doutorado, né? Tem doutorado, tem pesquisa e tal, mas doutor é quem tem, né? O médico, por exemplo, também se convenciona chamar de doutor. Alguns, muitos também fizeram, né, depois da residência, fizeram o mestrado e o doutorado. E sim, são de fato doutores, que é o título, né, que se coloca. Tá? Mas hoje em dia muitos também têm doutores honoris causas, né, que são outras titulações, enfim. Beleza? Outro tipo de estratificação, a profissional, e essa profissional se divide de duas maneiras, né, mas de modo geral, aquela discussão que eu expliquei, inclusive, na aula passada para vocês, quando eu estava relacionando a perspectiva da desigualdade social. Então, vejam que nós temos aqui para exemplificar o que o próprio livro traz, né? Um professor que se torna coordenador. Ele não mudou de classe social, ele continua uma estratificação horizontal, mas ele já tem uma relação de poder maior. Ele torna-se chefe dos outros professores, por exemplo. Entende? Você que trabalha numa loja, né, de vende roupa, estou dando um exemplo aqui, e aí é chamada agora para ser coordenadora. Você continua naquela, cresceu horizontalmente. Agora, se de repente, né, o Ícaro, que ele, estou dando um exemplo aqui do Ícaro, depois a gente pode pensar em outros exemplos, só para ficar mais claro aqui na turma. O Ícaro trabalha com o pai e, de repente, ele vai se tornar, né, candidato a vereador e daqui a pouco ele vai ser governador do estado. Olha só como ele, verticalmente, ele ascendeu aí na sua posição profissional. E isso impacta a relação de poder, isso impacta as outras demais, né? A estratificação econômica e a estratificação política. Não é verdade? Entende aí a pegada? Beleza? Mais alguém está acompanhando a aula aqui, fora a Ruth? Então, sim? Boa, Levi. Muito bem. Levi, tá? Não estão dormindo, não, né? Estão com fome, estão fazendo o quê? Estão lanchando. Tem o Wesley também, muito bem. Não me deixa aqui no vazio, não, tá certo? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer, para a gente fechar a nossa aula de hoje, só um exercíciozinho aqui, tá? Lá na página 111,
tá? Por favor, gente, página 111 aí. A gente tem a seção praticando. Olha só, tem um texto aqui, que é uma canção, tá? Paulinho da Viola, que é a canção. Vamos dar uma lida aqui. Diz assim, ó. Por favor, todo mundo na página 111 acompanha aqui, tá? Diz assim, ó. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou, perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, mas a minha inspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nessa terra de doutor. E seu doutor, meu pai, tinha razão. Vejo o samba ser vendido, o sambista esquecido, seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo, não, senhor. É uma música do Paulinho da Viola, né? Que vai fazer uma relação muito próxima com essa discussão que a gente está compartilhando na nossa aula de hoje. Né? Fala, né, da estratificação, do que, rapaz, deu um branco agora, das classes sociais, né? E do status do Max Weber. Assim. Então, a questão 1 da sessão praticando tem lá as alternativas, né? Então, de acordo com a letra da canção, assinala a alternativa correta. O que é que a gente pode marcar aí? Quem me diz uma alternativa aí para a gente marcar? E aí, Ruth, me ajuda aí, me dá essa moral, pô. O pai tá aqui. Bora, Edna, Levi. Cadê as outras meninas, hein, que não escrevem nada, não falam comigo? Vocês estão dormindo, é tudo... Ah, meu amigo, bora lá, dá uma lida aí, conversa comigo, pelo amor de Deus. Me dá uma luz, me dá um diálogo, uma sociabilidade. E aí, qual letra a gente marcaria aqui? 3, 2, 1, vou chutar aqui. Poderia ser a letra E, pessoal? Ó, a letra E diz que a expressão terra de doutor está relacionada à disseminação generalizada dos cursos superiores no Brasil. Isso é verdade? Não, nada a ver. Não poderia ser a letra E, tá? A única alternativa aqui que tem uma coerência boa, pessoal, é a letra B, de dado, D de dado, dado Bozó, né? Que são o quê, ó? Letra B. Os termos sambistas e doutor servem para qualificar ou desqualificar os indivíduos na rigorosa hierarquia social vigente no Brasil. Né? Então, essa é a alternativa correta, tá certo? Letra B de Bozó. Tranquilo? Belezinha, gente? Então, a gente fecha aqui o nosso raciocínio, tá certo? A gente fecha a nossa aula de hoje. Obrigado pela imensa participação. Da próxima vez eu só peço que vocês participem e falem pausadamente, que fica mais fácil de eu conseguir ouvir vocês, e que vocês não falem todos ao mesmo tempo e à mesma hora, né? Que aí eu não consigo entender como foi hoje. Todo mundo falando ao mesmo tempo aí, ficou confuso aqui para mim. Beleza? Tranquilo? Então, ó, estamos juntos sempre, tá certo? Forte abraço. Fica atento que eu vou hoje lançar lá no sistema, tá certo? Atividades aí para serem desenvolvidas dos 2 capítulos. Então, bons estudos. Um beijo aí para as meninas. Organize esse nosso churras aí no futuro. E um abraço aí forte aí para os rapazes aí, tá certo? E manda um alô para o nosso vereador aí, tá bom? Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Os...